Ô Renato, brevemente resumindo a questão que ficou ao ar no último segmento do programa. Em que medida, ao exercitar sua autodefesa, o réu Jair Bolsonaro complicou-se? Eu não acho que a conclusão seja essa de que ele se complicou, que ele tenha reconhecido a prática de crime. Eu acho que, tecnicamente, e esse é um mérito da equipe jurídica, ele se defendeu como pôde, porque quando ele foi confrontado em aspectos propriamente jurídicos, ele se socorreu dos argumentos de estado de defesa e estado de sítio. Mas o problema é que não foi isso que se cogitou fazer. Então, tecnicamente, ele chegava até onde podia. Então, na minha visão, é uma questão de fato de prova. Vejam, hoje ele falou dos consideranda como se não conhecesse a íntegra do documento. Isso é uma versão que é de difícil credibilidade. Então, de novo, é uma questão de prova. Então, não é que ele assumiu, ele tentou dar um contorno tecnicamente até onde ele podia. Não se trata de estado de sítio, não se trata de estado de defesa, se trata de outra coisa. Não se trata de pedir desculpa por ter dito que ministro ABC recebeu dinheiro. Se trata de atos muito mais graves. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês, porque essa linha que o programa está levando é muito importante. Eu observei duas frases que ele disse hoje, que me parecem que ele está fazendo uma defesa para fora do STF, o que é um grande risco para a democracia de novo. Ele disse: 8 de janeiro não é uma questão de opinião, é questão de fato. Eu concordo com isso. O problema é como que essa frase ela vai ressoar fora do Supremo. E outra evidência de que, como juridicamente ele estava muito limitado e ele assumiu esse discurso externo, ele disse: não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Ora, esse e outros momentos são momentos em que ele tentou sair das cordas no momento do interrogatório para assumir esse outro tom. Ou seja, juridicamente, ele está sendo excelentemente bem defendido, mas juridicamente não tem muito para onde correr. Então, ele, quando confrontado com essas questões jurídicas, ele de fato foi para outro lugar. Não me parece que ele tenha confessado, não me parece que isso vai ser valorado pelos ministros do Supremo. O que me parece é que vai haver um debate sobre a prova. Ele ficou isolado ou ele não ficou isolado diante de todo esse colossal histórico comprometimento que nós presenciamos paulatinamente nos últimos anos? Renato, é muito interessante a pista que você nos dá para seguir. Se a gente toma como foco da acusação tentar condená-lo pelo conjunto da obra, é exatamente o que você acabou de dizer agora ao final da sua resposta. Ele disse: a gente toma uma prova de forma isolada, juridicamente ele foi até onde dava para não se comprometer e faz a defesa para fora, que é o que a gente vem discutindo desde o começo do programa. Ele apresenta a versão política do que foi o seu mandato. Agora, seguindo o que você está dizendo, Creomar, diante do que o Bolsonaro tentou trazer hoje, eu volto, no fundo, à mesma questão do começo. Ele tem conseguido construir essa defesa para fora do STF? William, essa é uma questão excelente. Eu creio que o elemento levantado pela pergunta e aquilo que o professor Renato falou anteriormente nos traz uma questão que é muito forte quando a gente pensa no debate público na sociedade brasileira em 2025, que é o papel do corte de um vídeo postado nas redes sociais, seja de mensageria, seja uma rede social de qualquer outro formato. Efetivamente, quando a gente olha o depoimento do Bolsonaro, e aqui eu não vou cometer a imprudência de entrar na questão jurídica do processo, mas sobretudo naquilo que é a construção do discurso político, a gente consegue encontrar uma série de momentos e uma série de cortes, o professor Renato citou 2 deles, que de maneira muito clara têm um grande objetivo, que é fazer uma comunicação direta, bypassando a imprensa, bypassando isso que a gente está fazendo aqui agora, bypassando a própria autoridade da Suprema Corte, mantendo uma ligação direta entre Bolsonaro
e a sua militância. E esse me parece ser um elemento chave, porque quando nós observamos as franjas que compõem o bolsonarismo como movimento político que tem origem num grupamento familiar, a gente tem como elemento quase que consensual entre todos esses grupamentos que a institucionalidade, conforme apresentada na Constituição de 1988 e que tem no STF a sua expressão do ponto de vista jurídico, não cabe mais à existência. Então, em algum sentido, Bolsonaro, ao entender, e aqui eu quero fazer de acordo com aquilo que o Caio falou na primeira resposta dele, ao entrar no jogo ciente da condenação, o esforço é fazer um diálogo direto com a militância, dizendo, olha, isso é parte de um processo em que a gente sabe que as cartas estão marcadas e eu, como entidade política, me adapto a isso, mas estou deixando as mensagens aqui frisadas, porque ao final do dia, quase ninguém dentro do eleitorado vai assistir 2 horas e tanto de depoimento, mas essa pessoa vai assistir 30 segundos, 45 segundos, 50 segundos de vídeo em que Bolsonaro efetivamente vai dar recados muito bem segmentados e trabalhados pelo seu time de comunicação digital. E isso é um ponto importante. Até aqui, o bolsonarismo, como outras forças antissistema-direita ao redor das democracias no mundo, tem sido prevalecente no debate nas redes sociais. Deixa eu voltar então ao ponto que você mesmo levantou, Creomar, e passar isso para o Caio. Quando o Creomar levantou, parece uma sombra do Bolsonaro que ele hoje foi. Agora, as armas que ele tinha eram as condições que ele tinha. De novo, né? Se ele senta ali já sabendo da condenação, ele vai partir para a política, e é um político de 50 anos de carreira, né? E cita isso, inclusive, várias vezes. Eu me lembro agora, estou me lembrando que ele cita a certo momento que ele foi vereador por 2 anos e deputado por 28 anos e que essa retórica ele sempre utilizou. Agora, ele usa esse tom ameno ali dentro, eu penso, e mencionando 70 anos e colocando essas questões, justamente em busca de uma amenização, talvez, da pena, ou de uma pena menor, ou de conseguir uma domiciliar, algo nessa linha pela idade. Agora, por outro lado, eu acho que para fora funciona, muito embora a gente não tenha notado o Bolsonaro intempestivo, né, tenso, gritando. Funciona porque tem um contexto geral de que os julgadores, eles também estão sendo julgados nesse julgamento. E a percepção sobre os julgadores na sociedade brasileira, ela não é positiva. A imagem que o Supremo Tribunal Federal tem perante a população, isso são pesquisas, né? Não é o Caio dizendo, estou lendo as pesquisas, todas as pesquisas. É de um alto grau de desconfiança sobre o Supremo Tribunal Federal. É de um alto grau de uma aliança política do Supremo Tribunal Federal junto com o governo Lula III. Não à toa, o maior adversário do Supremo Tribunal Federal estava ali, é o Jair Bolsonaro. Não à toa, o maior adversário do lulismo e do presidente Lula e do governo Lula III é o Bolsonaro. Então, assim, se para dentro não vai funcionar, para fora as mensagens, os recortes, eles acabam funcionando. Porque para muitos, talvez para a maioria... Mas aí é excelente o ponto que você levanta. Se vamos dizer, a dificuldade talvez, passo para você, Jussara, a palavra na sequência, a dificuldade talvez para a equipe que administra, enfim, que faz o trabalho de redes sociais para o Bolsonaro, vai ser encontrar hoje os cortes nos quais ele faz as críticas ao STF, repete críticas ao STF, que ele fez aqui na frente, na Avenida Paulista. Eu não vi essas críticas hoje, Jussara. De fato. Não fez essas críticas e isso foi muito calculado. E tem um ponto que vocês têm destacado aí, e hoje sobre esse discurso de Bolsonaro para fora. Eu estava conversando ao longo do dia, acompanhando o depoimento e falando com pessoas muito próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que me contaram um pouco dessa preparação. E tem já um discurso pronto para isso, para explicar esse depoimento, esse interrogatório de Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, ele sabia que ele estava indo para o julgamento político e, portanto, ele fez também uma atuação política. E dizem mais ainda, olha, ele foi conscientemente para falar com o público. Isso falei com pessoas muito próximas, então, ou seja, confirmando essa percepção de vocês que Bolsonaro jogou para fora. E aí, logo no começo da fala dele, Bolsonaro lembrou o governo dele, falou que ele errou, disse que ele falou dos embates que ele tinha com a imprensa, mais uma vez se colocando
uma posição de vítima, que é algo que ele fez todo o mandato. Cobria que o governo ficava ali no cercadinho de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, quando ele acordava, e isso era recorrente na gestão Bolsonaro, enquanto ele esteve no governo. E é basicamente isso que ele fez, com uma diferença que agora ele foi calmo e tranquilo, porque ele precisava passar essa mensagem, o seguinte: olha, estou sendo perseguido, mas estou aqui disposto a atender o que o Supremo Tribunal está querendo e a responder a todas as perguntas. Mais importante aí, só para pontuar e finalizar, devolver para vocês, que é o seguinte: Bolsonaro convocou a militância dele para assistir o depoimento, ou seja, sabia que ele ia ter audiência. Então, além de convocar para assistir esse depoimento, também, de fato, o seguinte: olha, eu não vou lacrar, mas eu não vou também fugir. Basicamente, esse é o recado que ele quer passar aí nesse interrogatório dele hoje. Renato, eu vou encerrando esse segmento, peço desculpas por apressá-lo um pouco, eu tenho 1 minuto mais ou menos e queria usar da sua experiência profissional na área do direito criminal, os horizontes que você vê aí. A gente tem a sensação que o STF está super apressado de tocar esse julgamento. Qual é a ideia que você dá ao nosso público dos prazos? Eu sei que 1 minuto eu serei breve. Me preocupa a condução que o ministro Alexandre de Moraes tem feito. A gente pode falar sobre isso no outro momento. Mas os prazos são os seguintes: finalizado o interrogatório, vai haver o prazo das alegações finais, que são peças imprescindíveis, tanto da acusação quanto de todas as defesas. Finalizado isso, já vai haver o proferimento do acórdão por parte dos ministros da primeira turma. Então, nós não estamos diante de algo muito demorado. Prevemos que, de fato, pela condução que tem acontecido, com algum atropelo, sim, do Supremo, o que é um exemplo preocupante para todos nós, até o fim do ano nós vamos ter um acórdão sobre essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para mim, inclusive, gostaria de salientar que o desafio que nós estamos vendo aqui o Supremo está tendo um julgamento jurídico, com atropelos, com exemplos ruins, mas é um julgamento jurídico. E o comportamento do líder de toda essa problemática tem adotado essa defesa política. Esse é um grande desafio. E essa junção é importante e inédita no Brasil, porque nós estamos diante de crimes que ligam política e justiça, especificamente esses crimes de proteção ao Estado Democrático de Direito. Essa é a grande novidade que nós temos.